Queridos amigos, tudo bem? Estamos aqui no Esplanada Grill, Ipanema, no Rio de Janeiro, e hoje vamos conversar com Thomas Sampaio, que é um jovem carioca que sabe tudo sobre vinho. Ele tem um Insta chamado Jovem do Vinho, sigam lá, e também um canal no YouTube chamado Radar do Jovem. Ele é incrível, uma pessoa super elegante, fala de vinho com uma linguagem super contemporânea, nova, inovador, conhece vinhos novos, tem sempre alguma dica para falar sobre. E ele assina um pouco aqui a carta de vinho do Esplanada Grill. Nós vamos conversar com ele hoje, espero que vocês gostem e tchim-tchim para todos vocês. Primeiro, Thomas, eu já te falei que eu sou seu fã, né? E eu queria saber o que aproximou você primeiramente assim do vinho. Eu acho que todo mundo que trabalha com vinho tem algum momento em que é picado pelo bicho do vinho, em que percebe que aquilo ali é mais do que só uma bebida. E isso não foi diferente comigo. A minha história com vinho, ela começa, na verdade, na Itália. Eu já bebia vinho assim como as pessoas bebem vinho, né? Como um líquido, como uma bebida, como qualquer outra. Eu tive um momento na Itália em que eu fiz um menu harmonizado e lá pelas tantas comi um pedaço de uma panna cotta. Eu já estava na sobremesa, então já tinha passado, né, várias etapas do menu. Comi uma fatia de uma panna cotta, uma colherada que estava muito boa. Tomei um gole de um vinho doce italiano, que chama Muffato della Sala, é um vinho da Antinori, safra 2009, se eu lembro. E eu tive um momento que para mim foi um momento eureka, foi uma coisa muito marcante, uma coisa quase palpável de energia, do casamento daquela comida com aquele vinho. E para mim eu chamo do momento Ratatouille, que é, para quem já viu Ratatouille, aquele filme do ratinho, que ele tem um momento em que um ratinho come um pedaço de queijo e fogos de artifício saem do lado de cá. Ele come um pedaço de morango e fogos de artifício saem do lado de cá. Ele come os dois juntos e os fogos de artifício começam a dançar. Isso é uma representação de uma harmonização. E esses fogos de artifício estavam lá presentes quando eu harmonizei, sem querer, essa panna cotta com esse vinho de sobremesa. E a partir dali eu falei, cara, tem alguma coisa aqui que eu não sei o que é ainda, mas que eu estou profundamente interessado em descobrir. E o resto é história. Eu gosto muito de analisar mercados, assim. Então eu acho que o mercado do vinho tem uma coisa a ver um pouco com o mercado da arte. Tem os vinhos que são constituídos desde do século XX e tem essa nova gestão contemporânea do vinho que apresenta novidades o tempo inteiro. O que você acha que é o contrabalanço disso tudo? É curioso, porque eu concordo 100% e eu acho que a tua pergunta é muito boa, porque eu acho que o paralelo do mercado de vinho, o paralelo do mercado de arte, é que eles representam um objeto que tem um valor que não é muito mensurável. Como é que eu consigo te argumentar que essa taça vale R$1.000 a mais do que essa daqui? É um prazer sentido. Da mesma maneira que quando eu observo um quadro, ou vou usar um quadro de exemplo, aquele valor é um valor criado, ele é um valor ficcional. Então você tem não só essa questão de valor, que eu acho que é muito curiosa com o vinho com a arte, mas também a ideia de que você tem jeitos de produzir arte e jeitos de produzir vinho que há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, diferem dos de hoje. Então, assim como acho que qualquer mercado criativo, você tem sempre essa dinâmica do novo tentando romper com o antigo, as pessoas mais quadradas tentando preservar as tradições e o antigo, e o pessoal do novo tentando quebrar os paradigmas e criar algo literalmente novo. Isso serve no estilo de vinho, isso serve no jeito de fazer o marketing sobre aquele vinho, e isso também interfere muito com o preço daquele vinho. Então, assim, eu acho que esse paralelo ele é para o bem e para o mal. Ele é para o bem no sentido de vinho é uma coisa mágica e tem o poder de fazer as outras pessoas se emocionarem ao tomar aquilo. Representa o trabalho final de famílias, de agricultores, de pessoas que transformam literalmente nada em vinho, o que é espetacular. Assim como um pintor faz com uma tela. Ele transforma nada em algo impactante que te faz olhar, chorar, pensar na vida, refletir sobre quem você é. E isso é lindo. E paralelamente você tem o outro lado da moeda, que é uma pessoa como eu, por exemplo, tem o poder de fazer um vinho subir de preço. Uma pessoa como eu tem o poder de fazer um vinho desaparecer do mercado porque todo mundo quer comprá-lo.
E pode ser por qualquer motivo, pode ser porque eu ganho comissão, pode ser porque eu sou amigo do produtor, pode ser porque eu simplesmente não gosto do concorrente, pode ser qualquer coisa. E no mercado de arte tem exatamente a mesma coisa. Então esses paralelos são muito curiosos, porque a gente mexe com coisas que são emocionais e logo não racionais. Você tem muitos seguidores e isso assim é muito importante assim para a questão do mercado nacional e internacional, porque tanto viabiliza uma produção nacional como viabiliza também um outro vinho de produção que não seja do Brasil entrar no nosso mercado. O que você te motiva hoje a você acreditar num novo espaço? O que me motiva são as pessoas que já foram impactadas pro bem pelo meu trabalho. Então, nada me motiva mais do que receber mensagens de pessoas que eu nunca ouvi falar na minha vida, dizendo que começaram a me seguir, que começaram a experienciar o vinho de outra maneira e que isso foi positivo para a vida delas, que elas mudaram a relação delas com o vinho e que o vinho hoje em dia faz parte da vida delas de uma maneira positiva. Isso para mim tem um valor que é imensurável. Voltando aqui para o nosso querido Esplanada Grill, queria que você me falasse assim, o que você gosta do Esplanada e quais são as novidades que você colocou na carta de vinhos do Esplanada Grill. Legal. Um dos principais motivos de eu frequentar o Esplanada, e já frequentava o Esplanada antes de estar ligado com a carta de vinho aqui, é o fato de que, assim como a gente falou, o Esplanada para mim é um desses lugares que conecta de certa maneira o velho com o novo. O Esplanada é um lugar muito tradicional, mas paralelamente você tem uma carta de vinho que é feita de uma maneira totalmente nova e totalmente jovem, que aí foi o meu DNA aqui. Que tem muito a ver comigo, porque dizem que eu sou um jovem senhor, e eu realmente tenho gostos muito antigos, para música, para o jeito que eu me visto, para várias coisas, mas eu sou jovem no fim do dia, então eu estou sempre brincando com isso, e eu acho que o Esplanada é exatamente isso, porque é um lugar que tem carnes excepcionais, é um lugar que visualmente tem uma pegada que flerta mais com o clássico, eu diria, tem um cardápio que é mais clássico, mas tem um serviço de vinho e uma carta de vinho, que aí eu acho que é o meu input, que brinca com uma nova geração, que é o seguinte, a minha ideia ao vir aqui fazer a carta do Esplanada era que a gente ia montar uma carta de vinho que reflete justamente como que os vinhos que estão no Brasil hoje não são o que eles eram há 20 anos atrás. Então você não é obrigado a ir para um lugar e ter a mesma carta de vinho em 200 estabelecimentos diferentes e procurar aquele rótulo que você já conhece, que você já bebeu 300 vezes, e que você só quer pagar um preço que você acha que vale a pena. Isso não é novo. Então, eu peguei produtores que a maioria nunca ouviu falar, gente que está fazendo barulho no mundo inteiro. Se você for, por exemplo, num steakhouse lá em Nova York, provavelmente o sommelier vai conhecer as referências. Eu falo com bastante convicção que a carta do Esplanada hoje é uma carta que reflete de maneira enxuta as melhores cartas de vinho que existem nos lugares pelo mundo, visto que a gente está no Brasil. Que máximo! Então temos todos que vir aqui experimentar as suas dicas sensacionais. Eu tenho muito orgulho de ter feito a carta e fico muito feliz de ter sido chancelado pelo Esplanada para poder montar essa carta, porque é muito legal você sentar para comer num lugar de tanta qualidade, com tanta tradição como Esplanada, e poder pegar um novo produtor que está saindo lá do Piemonte, como por exemplo o Mafrei que eu botei na carta, ou então pegar um micro produtor que quase ninguém conhece lá de Champagne, como o Dom Grellet que está na carta. O Esplanada no Rio de Janeiro, você contava nos dedos de uma mão quem tinha condição de fazer isso, e hoje o Esplanada tem.